Como os irmãos sabem, nós vamos estar dando início, então, a uma série de estudos sobre os pequenos extraordinários. Esses pequenos extraordinários geralmente são aqueles livros que estão presentes tanto no Novo quanto no Velho Testamento, mas que, não sei porquê, muitas vezes a gente acaba não dando tanta atenção a estes livros, né? E são livros extraordinários de fato, têm histórias incríveis. E nós temos Tito, Filemão, Novo Testamento, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João. Então nós temos aí uma série de livros que estão à nossa disposição e muitas vezes nós não disponibilizamos tempo, não damos atenção. Então nós vamos estar fazendo isso. E eu tenho certeza que serão momentos bem diferentes, tá? Lembrando também que nós vamos estar modificando um pouco a forma de estarmos fazendo o EBD. Será realizado aí todo domingo, normalmente. Mas vamos mudar um pouco a dinâmica, porque eu sei que parar para estudar, ouvir uma pessoa falando, cansa, senão os irmãos vão dormir do outro lado. Eu não consigo acordar os irmãos. Então a gente vai mudar um pouquinho a forma de nós estarmos tratando os assuntos, tá? E para iniciarmos a nossa série de estudos, hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre o livro de Tito. E uma das coisas que nós não vamos fazer em relação a esses estudos é pressa. Nós não temos a intenção de termos pressa. A nossa intenção é que a gente possa entrar no livro e estudar de fato, ver o que está acontecendo, o que acontece naquele livro, porque o Senhor nos permitiu, enquanto estávamos nessa terra aqui, termos tempo para isso, para estudarmos, para vermos realmente o que está acontecendo, o que aquele livro quer dizer. E muitas vezes a gente fica na pressa, passa por cima de tanta informação importante, tanta coisa interessante. E então hoje, no nosso primeiro momento, nós vamos estar falando sobre o livro de Tito. Será o nosso primeiro livro. Tito é interessante porque ele é uma carta que foi escrita por Paulo. E Paulo escreveu essa carta para esse irmão valoroso. Existem alguns livros que são conhecidos como epístolas pastorais. A gente pode entender epístolas pastorais da seguinte forma. Nós temos a nossa igreja aqui, então a Igreja Batista de Domingos Martins vai enviar um seminarista ou vai enviar um pastor para tomar conta de uma determinada congregação. Junto com esse pastor, então, vem uma série de requisitos, séries de orientações feitas pelo pastor da nossa igreja, dizendo, olha, quando você chegar lá, proceda dessa forma, haja dessa forma. São orientações que o pastor passa para aquele segundo pastor, ou o pastor daquela congregação, de como ele deve proceder ali. Então, Paulo, quando ele escreve essas epístolas, a gente está falando de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e a carta de Tito, ela tem essa conotação. São cartas de Paulo escritas para líderes daquelas igrejas para tratarem determinados assuntos. Ok? Epístola e carta têm o mesmo significado. Ok. Então, Paulo, ele deixa... Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Nós não vamos aprofundar no livro, eu quero passar um panorama mais sobre de como funciona, de como é o livro, e à medida do necessário nós vamos aprofundar um pouco mais, tá, irmãos? Então, Paulo, ele envia essa carta para Tito. Tito, ele estava em Creta. Creta é uma ilha lindíssima, eu estava olhando algumas fotos de Creta. Hoje ela pertence ao continente europeu e ela está ligada diretamente à Grécia hoje. É uma ilha lindíssima, se os irmãos tiverem a oportunidade depois de darem uma olhadinha no Google aí, coloca lá, Ilha de Creta. Vai ver que é um lugar maravilhoso. Só não é mais bonito que a minha Bahia, mas é um lugar muito bonito também. Nós estamos invadidos hoje aqui com os baianos aqui, eu, o Naldo, a Selma. Então, mas o Espírito Santo também, vou falar para você, que lugar maravilhoso que é aqui também, viu? Meu Deus do céu. Nós somos muito bem-aventurados, na verdade, que temos a oportunidade de morar em lugares lindos e o Espírito Santo é fantástico.
Então, Paulo, ele deixa Tito em Creta. Se você observar no versículo 5 do capítulo 1, ele expõe o motivo por que ele deixou Tito ali naquele lugar. Vamos dar uma olhadinha lá. Tito capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: olha, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então, na verdade, Paulo ele deixa Tito em Creta para que ele pudesse organizar. Creta, na verdade, é uma ilha, mas uma ilha muito grande, e ali tinham muitas cidades. Então, as igrejas que estavam presentes ali em Creta precisavam ser coordenadas, e Paulo, então, envia Tito para que faça esse trabalho ali. Interessante que Paulo tem em suas mãos dois homens valorosos, que a gente fala de Timóteo e Tito. Timóteo é um homem incrível, maravilhoso, era mais jovem, mas em alguns momentos ele demonstra uma certa preocupação, receio, medo, inexperiências em alguns pontos, e Paulo ele trata Timóteo de uma forma um pouco mais paterna, aquele jeito mesmo de carregar praticamente no colo Timóteo. Já com Tito, não. Tito é aquele homem que Paulo confia totalmente. E que ele literalmente fala assim: olha, eu estou precisando que você vá e organize e arrume aquela situação que está lá. Enquanto Timóteo ele demonstrava insegurança nas decisões de como trataria a igreja, Tito ele é completamente capaz de chegar e organizar e tratar assuntos difíceis dentro da igreja. Então, nós sabemos então que por que então o livro de Tito ele recebe esse nome de cartas pastorais, ok? A gente vai iniciar então hoje uma exposição e eu quero focar dessa forma, irmãos, porque nós precisamos literalmente conhecer a fundo os livros, ok? Porque o importante é conhecer o pano de fundo. Nós precisamos conhecer exatamente por que aquela carta foi escrita daquela maneira para aquele local. Quando a gente vai estudar uma carta ou um livro da Bíblia, existem perguntas que precisam ser respondidas. Nós, ao lermos um texto, ao lermos um livro, nós precisamos entender, por exemplo, a quem aquela carta é dirigida? Quem é o público que vai ler? Quem é o líder que está presente ali? Quais são as dificuldades que aquela igreja está passando? Ou qual é o contexto cultural em que aquela igreja está inserida? Por muitos momentos a gente percebe que Paulo ele envia cartas e cada carta trata de assuntos diferentes, completamente diferentes. Porque cada igreja passa por problemas diferentes, elas estão em locais diferentes, existe uma forte influência cultural sobre aquela igreja ali. Ok? Eu quero dar alguns exemplos para os irmãos. Por exemplo, quando Paulo ele escreve aos Romanos, a gente vê que os romanos eles dão ênfase muito grande na questão das leis. Então, Paulo, ele volta a sua atenção para o Senado, ele volta a sua atenção para a lei romana. Então ele escreve numa linguagem extremamente forense, numa linguagem extremamente voltada para o contexto jurídico. Se fosse nos nossos dias aqui, a gente perceberia que Paulo estaria falando então para advogados, estaria falando para juízes. Então ele utiliza palavras como imputação, né? Ele utiliza palavras que são voltadas... Muito obrigado. Ele utiliza palavras que estão dentro do contexto jurídico. Então, a carta de Romanos, ela tem essa ideia e ela é voltada dessa maneira, ok? Seguindo alguns exemplos ainda, a gente falou de Romanos, Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, então ele está escrevendo para uma igreja que tinha uma difícil situação que ele passava ali com os judaizantes.
Quem eram esses judaizantes? Os judaizantes eram judeus que se convertiam, eram crentes, porém, por onde Paulo passava, as igrejas que Paulo ia caminhando e pregando o evangelho, esses benditos desses judaizantes, eles iam no rastro de Paulo, pregando o seguinte: olha, o que Paulo falou pela metade, não é só pela fé. Vocês precisam agora guardar também a lei, vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar a lei de Moisés. E aí Paulo vira para eles e fala assim: vocês estão completamente loucos? No começo vocês eram movidos e guiados pelo Espírito, agora vocês estão dando margem para viver de acordo com a carne, dizendo que a fé não é o suficiente, vocês estão dizendo agora que tem que guardar a lei. Então, em Gálatas tem essa pegada um pouco diferenciada. Então, Paulo acaba chamando a atenção um pouco mais dura em relação aos Gálatas, em relação a isso. Irmãos, eu estou contando isso para os irmãos perceberem que cada foco que é dado numa carta existe um porquê. E nós não podemos tirar, muitas vezes, o texto que está ali fora do contexto que foi apresentado, porque senão, se a gente pega um texto e retira, não, isso aqui vale para a minha vida exatamente do jeito que está aqui. Não necessariamente. A gente precisa entender o porquê que Paulo escreveu daquela forma. E eu quero dar mais um exemplo a respeito disso. Um exemplo prático para nós, a igreja de Corinto. No Novo Testamento, das cartas que são enviadas para Paulo, é uma das igrejas mais difíceis. Era a igreja que mais enfrentava problemas. Se nós pararmos para pensar que Corinto era uma cidade portuária, né? Recebia gente de todo lugar, mercadores, era uma cidade muito rica, e ali naquele lugar as pessoas se convertiam, existia um sincretismo religioso muito grande. O que seria o sincretismo religioso? É uma deturpação de religiões. Por exemplo, alguém que fosse da religião A, existem as doutrinas da religião A, porém, as pessoas pegavam fragmentos daquela religião e adaptavam de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o que iam vivendo. Ou seja, elas não, mesmo tendo influência de várias religiões, eles também não seguiam aquela religião à risca como deveria. E essas pessoas chegavam na igreja com situações mais loucas do que outra, inventando um monte de coisa. Existiam pessoas muito ricas, existiam pessoas muito pobres, e aquela igreja era uma confusão. Eu acho que um texto... Eu estou falando muito rápido, não estou não, está bom, né? Um texto que retrata bem o que acontecia em Corinto, é Coríntios 13, capítulo 13 inteiro, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. A gente precisa entender que quando Paulo está falando em Corinto, ele não está ali falando assim: ó, meus queridinhos, vocês precisam... Não, ele está chegando muito pesado. Quando ele usa esse termo assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se a gente traz esse contexto para as nossas vidas, irmãos, Paulo não estava falando que ele falava a língua de anjo. Ele estava falando o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos, a gente precisa entender que na Bíblia, em nenhum lugar fala de língua do anjo. As pessoas hoje, por exemplo, têm a mania de dizer que falar línguas estranhas ou outras línguas é a língua do anjo. Na Bíblia, em momento nenhum, fala sobre isso. O único lugar que fala língua de anjo é aqui, até porque todos os anjos que são apresentados na Bíblia sempre falam na língua da pessoa que está ouvindo. Então, não tem... é tanto que Paulo fala assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu venha dar todos os meus bens aos pobres. Então ele estava usando ali uma hipérbole, ou seja, uma ênfase no exagero para tentar provar o seu ponto de vista. Se fosse nos nossos dias, ele ia falar assim: ainda que uma vaca tussa, seria mais ou menos nesse contexto. Se você não tiver amor, não vai valer. Então nós precisamos compreender
o momento que foi escrito, o porquê que foi escrito, a cultura que está inserida aquela igreja, e Paulo escreve essa carta observando todos esses detalhes. E na hora que nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos entender isso também, ok? E aqui na igreja, nós temos uma preocupação, todos os professores de EBD, em todos os domingos, eles utilizam como parâmetro para que você possa, meios, na verdade, todos os professores dão meios e informações para que os irmãos possam, na verdade, continuar o estudo em casa. Aqui, a gente lança a ideia, os professores lançam a ideia, discutem, mas o estudo, de fato, vai acontecer em casa, a partir de informações que a gente vai passando, a partir de coisas que os irmãos vão ouvindo, são ferramentas para que você desenvolva esse estudo em casa. Porque muito mais importante do que você entender e conhecer a Bíblia, é importante conhecer o Deus da Bíblia, né? E a gente faz sempre uma abordagem de ensino que é relacional mesmo, é uma abordagem onde você possa criar um relacionamento. Não é só uma abordagem acadêmica de aprendizado, de conhecimento, não. Esse estudo ela precisa ganhar vida, né? Como a gente fala, não é só o logos, não é só a escrita, é o rema também. Essa escrita precisa ganhar vida em você, ok? E hoje nós temos ferramentas maravilhosas à nossa disposição. Nós temos a internet, a quantidade de livros, a quantidade de vídeos, a quantidade de estudos, palestras maravilhosos de homens e mulheres de Deus que podem acrescentar livros. A quantidade de livros de graça que nós temos à disposição é incrível, irmãos. Então, ferramentas está à disposição e todos nós, cada um de nós, tem total acesso a isso. Eu não sei como procurar, não tem problema. Pode procurar os irmãos da igreja, os professores da escola bíblica, o pastor, que vai orientar você e ajudar nisso. Ok? Então, dando início hoje, eu queria pedir, nós vamos estar assistindo um pequeno vídeo, eu queria que você tivesse bastante paciência. Esse vídeo, ele fala um pouquinho de como era a situação de Creta, e acho que vale a pena você ver até o finalzinho aí, depois a gente volta novamente, tá? Então, o vídeo é sobre a ilha de Creta. Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre Creta. Creta é o nome de uma ilha que pertence à Grécia, situada no Mar Mediterrâneo, ao sul do Mar Egeu. Seu nome é citado 5 vezes no Novo Testamento, sendo 4 no livro de Atos e 1 no livro de Tito. Ela possui aproximadamente 8.336 km² de extensão, sendo a 5ª maior ilha do Mar Mediterrâneo e a mais populosa ilha da Grécia. Creta era uma cidade-estado, que possuía um sistema de governo monárquico. Existem ainda, na ilha de Creta, ruínas de palácios em Festos, Knossos, Zacros, Santa Trindade e Malha. Sua capital se chama Heraclião e é a maior cidade da ilha. Essa ilha possui muitas montanhas e planícies. Creta foi o berço da civilização minoica por volta de 3000 a.C. Sua economia era sustentada pela agricultura, artesanato, pesca e comércio marítimo. Metais como ouro, prata, cobre e bronze eram utilizados na produção artesanal. A cerâmica também era um dos principais itens artesanais que favoreciam o seu comércio. Creta se tornou dominante do comércio no Mar Egeu, o que chamamos de talassocracia. Ela desenvolveu seu comércio marítimo
fundando colônias em ilhas no mar Egeu e na região da Sicília. Quanto à religião, a principal figura era a de uma mulher, um tipo de deusa-mãe, uma divindade que representava a fecundidade. Outras divindades femininas também eram cultuadas, algumas segurando animais, como cobras e pombos. O touro também era uma figura que possuía uma certa importância no cenário religioso cretense. Talvez seja em função da ideia de fertilidade. Segundo a mitologia grega, foi em Creta que cresceu o personagem Zeus e também viveu Minotauro. Existe um outro nome na Bíblia Sagrada que aparece somente no Antigo Testamento. Esse nome é Caftor, que, segundo as Escrituras, é o local de origem dos filisteus. E segundo os estudiosos, esse nome se refere ao nome grego Creta. Podemos vê-lo em Jeremias capítulo 47, versículo 4. Por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Vejam que nessa passagem o nome Caftor se trata de uma ilha. Também temos em Amós capítulo 9, versículo 7. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? E também Deuteronômio capítulo 2, versículo 23. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitaram em Cazerim, até Gaza, e habitaram no lugar deles. Ainda existem, entre os estudiosos, controvérsias sobre o nome Caftor se referir à ilha de Creta. Alguns textos antigos, registrados em manuscritos e tábuas de origem acadiana, de Mari, de Ugarite e egípcios, apontam sua localização para além do Mar Superior, e até mesmo para a ilha de Creta. Em Sofonias capítulo 2, versículo 5 e Ezequiel capítulo 25, versículo 16, os filisteus são citados juntamente com os quereteus, e a Septuaginta traduz essa palavra como cretenses. Na Palestina, quando o apóstolo Paulo apelou para César, os romanos o enviaram para a Itália, mas por problemas de navegação, eles passaram pela ilha de Creta, até chegar na ilha de Malta. Por esse motivo, o nome de Creta é citado 4 vezes no capítulo 27 de Atos. De acordo com o livro de Tito, vemos que ele implantou igrejas nessa ilha e deixou o próprio Tito para cuidar das mesmas. Por isso, Creta é citada uma vez no livro de Tito. Um famoso filósofo, poeta e profeta cretense, chamado Epimênides, teve um trecho de um de seus poemas citado pelo apóstolo Paulo em Tito, no capítulo 1, versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Atualmente, a ilha de Creta se tornou um forte ponto turístico, devido aos seus lugares históricos, suas belas praias e suas paisagens. Podemos ver alguns de seus pontos turísticos e culturais. Palácio de Knossos, Museu Arqueológico de Chania, Catedral de Chania, Sítio Arqueológico de Festus, Antiga Cidade de Risínia, Ilha Spinalonga, Museu Arqueológico de Heraclião, Montanhas Brancas,
Caverna Milatus, Caverna de Zeus, Castelo del Molo, Cidade Antiga de Faistus, Logia, Fortaleza Fircas, Forte Coules e o Mosteiro Capsa. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Ok. Então este foi o vídeo. Este vídeo eu quero falar de onde eu peguei. Esse vídeo eu peguei, na verdade, no YouTube mesmo. Tem um título de Ilha de Creta, da série Lugares Bíblicos, do portal de A Porta Estreita, do canal chamado A Porta Estreita. Quero dar os créditos de quem fez esse vídeo aí. Então, como os irmãos puderam ver, tem uma história riquíssima, tem uma cultura riquíssima, e era nesse contexto em que Paulo, então, envia Tito. Então é o seguinte, irmãos. Paulo faz uma introdução ali, ele anuncia, então, a esperança da eternidade, que é uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus, ele enfatiza de que Deus não é homem para mentir. É a mensagem de um Deus verdadeiro e de um verdadeiro Deus, que é o Deus revelado em Jesus Cristo, que é totalmente diferente dos deuses adorados pelos cretenses. Existe um filósofo grego, e o próprio Paulo, aqui no livro de Tito, no capítulo 1, verso 12, ele fala sobre um filósofo chamado Epimênides. Ele cita este filósofo, esse profeta, como é falado, um profeta grego, um cretense mesmo, e ele fala o seguinte, que os cretenses, eles eram extremamente mentirosos, comilões e preguiçosos. Então, e Paulo, ele faz referência a isso e fala assim, e é verdade, esse povo é desse jeito mesmo. E os cretenses tinham essa fama, além de ter essa fama de mentirosos, de comelões, glutões e de preguiçosos, a sociedade cretense era marcada por muita traição, marcada por muita violência, imoralidade sexual. Se colocasse ali a questão política, a gente podia dizer que é praticamente um Brasil, né? Quando a gente para analisar assim, está falando de traição, está falando de violência, está falando de imoralidade, faltou colocar corrupção aí. A gente ainda tem um plus ainda, que é a corrupção. Então, Paulo, ele deixa Tito ali na ilha de Creta, para que ele vá visitar todas as igrejas, e a função dele ali é encontrar homens que estejam preparados, capacitados, homens de Deus, para que cuidem destas igrejas. Então, Tito tem essa responsabilidade. Por aí a gente consegue observar quão sério era o trabalho, e o quanto Paulo ele confiava no trabalho de Tito. E Tito, então, tem a responsabilidade de ir organizando todas aquelas igrejas. E, além disso, no livro também a gente percebe que existe uma série de recomendações, uma série de palavras que são direcionadas para os membros da igreja de comportamento, como a igreja ali precisava se comportar de fato. Então, hoje, nós, na verdade, não entraremos profundamente nesses textos, vamos deixar a partir do domingo que vem. E eu quis dar essa primeira pincelada a respeito de Tito, e que não ficasse extremamente longo, cansativo para os irmãos, porque eu sei que acaba realmente ficando bem chato, cansativo, muito longo. Então, eu quis dar esse primeiro parâmetro, esse primeiro panorama de como a coisa vai ser. E
eu queria passar um exercíciozinho para os irmãos. Que os irmãos, durante a semana, aproveitando essas informações que os irmãos tiveram hoje, dê uma pesquisada, olha no YouTube, olha no Google, como é que era Creta, o que acontecia, as histórias gregas que são ricas, existem fábulas grandiosas, né? E vale a pena dar uma olhada para a gente entender o contexto em que estas igrejas estavam montadas, inseridas, e por que Paulo precisou colocar Tito ali para resolver essas situações. Ok? E aí sim, a partir da semana que vem, nós já vamos falar já do capítulo 1. E se der tempo, a gente inicia então também o capítulo 2. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas essa semana os irmãos vão fazer esse exercíciozinho, vão ler o livro, vão dar uma pesquisada a respeito de Creta, vão pesquisar um pouquinho a respeito da cultura e a gente continua o estudo a semana que vem. Perfeito, então? Muito obrigado. Um abraço a todos os irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um.